Boa noite, Eni. Boa noite. Essa música é maravilhosa, né. Na É, verdade é a prece, né, a prece da Abigail, é a coisa mais linda, quando o pai e o irmão, né, estão lá no martírio, ela faz essa prece. E sim. aí esse compositor trouxe pra gente em música, né, que é maravilhoso. Boa noite, Célia, como vai, minha amiga? Deixei um recadinho lá para você no Zap, tá? Regina Hampton, como vai? Uma feliz semana para todos nós. José Carlos Pereira, boa noite. Alexandre Boechat, boa noite. Eleazar, Edilene, como vai, minha querida? Tudo bom? A gente se fala no Zap. Todo dia, quase. Uma boa noite para todos vocês. Hoje a Enir vai trazer para a gente, né, a tempestade acalmada. Adorei. Vamos acalmar os corações, né? E vamos lá. Eu vou fazer uma leitura e farei a prece. Logo em seguida eu passo para a Enir. Tá? Que sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 17/11/2024. Estamos ao vivo, né, pela nossa amada casa, da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, pelo Terceiro Seu, e vamos nós. Boa noite, Rosana, tudo bem, querida? Gabriel também está aí? Um beijinho para ele. Abri aqui o livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca, na lição 102. Então, José Carlos nos diz: não se sinta impotente diante dos desafios que surgirem em seu caminho. A sensação de impotência, quando prolongada, traz repercussões negativas para a função imunológica, que é um mecanismo de defesa do organismo contra várias doenças. Seu abatimento espiritual recuperante, não, recu, peraí, repercute, desculpa. Seu abatimento espiritual repercute em cada célula do corpo. Compare seu organismo a um exército, sendo a mente o general e as células os soldados. Se o comandante enfraquece, toda a tropa também se abate. Há dentro de você uma força grandiosa, capaz de lhe impulsionar para a superação de quaisquer desafios. Não deixe essa força estagnada, jamais se dê por vencido. Para tudo sempre há uma saída, sempre haverá uma solução. É do livro O Médico Jesus. Então, com essa leitura, a gente se une a esses irmãos da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, os mentores dessa casa, que sempre estão envolvidos em todas as tarefas em nome da casa. Pedimos o auxílio a essa espiritualidade, para que todos nós, ao sairmos desta reunião, possamos estar melhores do que aqui quando chegamos. Pedimos por todos aqueles envolvidos que estão assistindo, aqueles que passam pela nossa mente, pelo nosso coração, que todos possam estar envolvidos nessa corrente de amor, de paz e prosperidade. Agradecemos a espiritualidade amiga, aos nossos mentores, aos irmãos que estão presentes, encarnados ou desencarnados, que todos, Senhor, possam receber as bênçãos desses momentos que passaremos juntos. E que a nossa querida palestrante, a Enir, possa receber as melhores intuições de seu mentor, dentro daquilo que ela estudou e se preparou para aqui estar. Muito obrigada, Jesus, pelo teu amor e pela tua presença junto de todos nós. Muito obrigada, que assim seja. Então, com essa prece, essa leitura, passamos para Enir. Boa tarde, Gustavo.
Boa noite. Tomás, boa noite. Maria Araújo, Ana Lúcia, Sônia Maria Félix, acho que Sônia Maria Félix. Isso aí. Então vamos passar para a Eni. Eni, fique à Obrigada, vontade. Patrícia. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, ele possa sempre estar conosco, nos amparando, nos protegendo, nos envolvendo, e que nós possamos, essa noite, retirar dessa passagem de nosso Senhor Jesus Cristo não só ensinamentos, mas também força, fé e coragem para a gente enfrentar as tempestades da nossa vida. Essa passagem de Jesus, que foi escrita há mais de 2000 anos, a gente vê que parece que, na realidade, elas foram escritas hoje, ainda agora de manhã, e que fala ao nosso coração como se fossem escritas para nós, individualmente. Mas ela foi escrita para a humanidade, para levar a uma série de reflexões. Mas parece que ela foi escrita agora de manhã, para consolar o nosso coração, que muitas vezes despertou no amanhecer, sorumbático, macambuzo, preocupados com os problemas da vida material, com os problemas da vida espiritual, com os problemas da nossa existência, da nossa vida psíquica e emocional. Mas, na verdade, ela foi escrita há mais de 2000 anos e deixou uma série de ensinamentos cujas palavras, cada versículo deixam para nós uma série de simbolismo, uma série de interpretações e de reflexões que são de suma importância para nos consolar, para nos esclarecer, para nos fortalecer nas provações que precisamos todos passar sem distinção. Então vamos lá, vamos à passagem para que nós possamos juntos fazer as nossas reflexões. Eu aqui, vocês aí, mas na verdade tecendo uma série de reflexões, porque com certeza as passagens de Jesus, à medida que a gente vai falando, cada momento que essas palavras vão entrando nos nossos ouvidos, nos nossos corações, a gente vai lembrando, vai fazendo uma série de outras reflexões. Então vamos lá. Vou deixar alguns minutinhos aí a bibliografia para que vocês possam consultar os livros e ver, né, de onde eu tirei todas as minhas reflexões dessa noite e para que vocês possam aprofundar também nas suas reflexões. Essa passagem, ela foi trabalhada nos 3 evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos 3 evangelhos sinóticos de nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus, Marcos e Lucas. E eu especificamente, eu vou trabalhar essa noite com a passagem que está em Marcos, por causa de um detalhe que eu achei de suma importância para todos nós. E eu vou ler mas eu sublinhei o ponto que mais me chamou a atenção, que se mais destacou das outras passagens dos outros evangelhos, desculpa. Marcos, no capítulo 4, versículo de 35 a 41, ele começa fazendo a seguinte narrativa. Naquele dia, ao cair da tarde, lhe disse: passemos para o outro lado do lago, do mar de Genezaré, ou do lago de Tiberíades, ou mar de Tiberíades, também era assim que era denominado. Deixando eles a multidão, levaram-no assim como estava no barco, e estavam com eles outros barcos. Então, eles deixaram ao entardecer a Galiléia, que era onde eles estavam, entraram no barco e se dirigiram para uma outra, né, tomaram o barco e foram para o outro lado do lago de Tiberíades, ou do mar, né, de Tiberíades. E levantou-se grande turbilhão de vento, e as ondas caíram no barco, de modo que já se enchia, né, o barco de água. E ele estava dormindo na popa, sobre o travesseiro, ou sobre a almofada, conforme algumas traduções,
E eles o acordaram e lhes perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Tendo ele acordado, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, fica amordaçado. E cessou o vento e houve grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que sois tão medrosos? Como ainda não tendes confiança? E eles, cheios de medo, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então é uma passagem bastante interessante em que eu escolhi a tradução de Marcos, porque Marcos especificamente vai falar que durante essa tempestade, nesse mar, no lago de Tiberíades, ou nesse mar da Galileia, que na verdade não era um mar, mas era um lago de água doce, não estava só o barco deles, mas tinha outros barcos também. Então, por causa desse dado específico, é que eu vou trabalhar com o Evangelho de Marcos essa noite, ok? Então, vamos lá. Pontos que nós precisamos sempre destacar e refletir nas passagens de Jesus é que elas vão ser direcionadas, pelo menos, de 3 formas. Umas aos judeus em si, porque a gente sabe, até pela literatura de Emmanuel, especificamente A Caminho da Luz, que no povo judeu foi um povo em que Jesus mais mandou seus missionários, porque muitos profetas reencarnados naquele povo. Aquele povo tinha uma missão específica, que era levar a ideia de um Deus único para toda a humanidade. E isso ia ser muito importante na evolução do pensamento religioso e também para nós podermos nos espiritualizar de forma mais rápida. Porém, a gente sabe, sem nenhum tipo de julgamento, mas apenas discernindo e avaliando, que aquele povo, devido ao grande orgulho que permeava a existência deles, eles vêm a falir. Mas nem por isso a misericórdia do Pai, a misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo, deixaria de atender esse povo em nenhuma circunstância. Porque Deus é Deus de amor e Deus de misericórdia. Não importa quem somos ou o que fazemos, mas a misericórdia do Pai sempre está presente, permeando a nossa existência. Isso nós precisamos gravar bem fundo no nosso coração. Mesmo quando a gente está num processo de erro repetitivo, a gente precisa lembrar sempre que a misericórdia do Pai ali está. Ela não dá aval aos nossos erros, mas Deus está sempre do nosso lado, porque as leis de Deus são misericordiosas e a indulgência do Pai sempre está conosco. A indulgência, ou na indulgência, nós estamos com a pessoa e não com o erro. Então, o Pai, que é de infinito amor, de misericórdia, é indulgente, Deus está sempre conosco, mesmo quando a gente comete o mesmo erro repetidamente, ou repetidas vezes, Deus está sempre conosco. Então, é claro que essa mensagem, essa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela também era dirigida de uma forma particular aos judeus, mas ela tem mais um direcionamento, mais uma vertente. Ela está também sempre direcionado ao indivíduo em si mesmo, para cada um de nós. Por isso que eu disse inicialmente que parece que essa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo ela foi escrita agora de manhã e que foi escrita para a gente, no momento de dificuldade que a gente está passando. Então, ela é direcionada ao indivíduo, mas ela também tem uma outra abrangência, uma outra direção, uma outra vertente. Ela também é direcionada a toda a coletividade terrestre, a todos nós, independente das nossas crenças, independente das nossas religiões, independente se somos cristãos ou não, mas ela é direcionada a toda a coletividade. Então, a gente pode avaliar essa passagem, pelo menos se nós quisermos, em 3 direções, em 3 aspectos, se quisermos, nós podemos levar. Em nenhum dos 3 aspectos ela está errada, muito pelo contrário. Em cada um desses aspectos, nós podemos somar os conhecimentos e podemos dar uma
uma dimensão mais abrangente, mais aprofundada dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nenhum desses aspectos estão errados, eles apenas se somam entre si. E é assim as passagens de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai fazer uma mescla de reflexões essa noite. É claro, sempre mais voltada ao indivíduo e mais voltada à coletividade. É o que nós escolhemos. Nós fizemos uma mescla neste momento aqui. Não direcionamos tanto aos judeus, mas ela pode ser direcionada tão somente a esse povo, se nós quisermos. Questões importantes para a gente poder refletir essa passagem de nosso Senhor Jesus Cristo é nos determos na descrição desse ambiente, qual era o ambiente em que se passa essa passagem, qual a direção que Jesus tomava. Ele estava, portanto, no mar ou no lago de Tiberíades, e ele tomava uma direção. Ele saía da Galileia, como nós vamos ver, e a gente quer saber para onde ele estava indo, para que a gente possa colher mais simbolismos, mais ensinamentos, mais reflexões, para a gente colocar no nosso dia a dia e poder ir traçando mudanças necessárias na nossa vida. É importante também a gente ver o problema em si que ele aborda. Como a gente viu, a gente pode dar muitas direções a esse problema. E o esforço em que Jesus vai mostrar que precisamos empregar para superar as dificuldades desse problema vivido. É importante a gente entender que a dor da nossa vida, os problemas, não estão ali para nos punir, mas estão ali para nos promover. Todo problema está ali, é um desafio, uma proposta existencial que visa engrandecer a cada um de nós, que visa a superação de algum obstáculo interior da criatura, ou de um obstáculo da coletividade, ou do obstáculo de um povo especificamente. Então, qual é o esforço que eu vou ter que empregar para superar esse obstáculo? E o entendimento do porquê que aquele obstáculo está na minha vida. Nós vamos ver a súplica, porque os apóstolos de Jesus, os seus discípulos, fizeram uma súplica. E a gente vai entender que nós também, como trabalhadores, como cristãos que nos denominamos, nós podemos e devemos suplicar a Jesus ajuda nos momentos de dificuldade, de tempestades da nossa vida. A intervenção de Jesus na nossa vida, que intervenção não é intromissão, porque muitas vezes a gente procura ajudar as pessoas e na nossa ajuda, às vezes, não é uma intervenção, a gente acaba se intrometendo na vida das pessoas e é preciso a gente refletir sobre isso, porque ajudar as pessoas, nós temos que entender que guarda uma certa reflexão sobre até que ponto que nós devemos ajudar e até que ponto estamos ajudando e não estamos nos intrometendo na vida das pessoas. Então, é uma reflexão sobre isso também. E o efeito da ação do mestre, a forma com que ele ajudou a todos ali, e como será essa ajuda na nossa vida. E a reação dos presentes, daqueles que estavam vivendo dentro dessa tempestade. Então, são questões importantes para nós refletirmos que vamos procurar, dentro dessa passagem, trazer algumas reflexões interessantes. Naquele dia, ao cair da tarde, então já no final da tarde de um dia, né, onde nós já estamos mais cansados das tarefas, do nosso dia a dia, dos desafios que estamos vivendo, Jesus lhe disse: passemos para o outro lado do lago, que a gente já viu que não é um lago, não é um mar, já que muitas vezes é intitulado como mar, mas na verdade é um lago de água doce. Os símbolos, as localizações geográficas, elas são de suma importância, elas guardam também ensinamentos, são simbolismos que trazem para nós uma série de reflexões, que podem estar ali totalmente permeados, deixando para nós uma série de reflexões e de ensinamentos. Então, as localizações geográficas, os fenômenos da natureza,
também são símbolos que nós precisamos refletir para entendermos com mais profundidade os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que eles estavam no mar da Galileia, ou no lago de Tiberíades, na Galileia, indo para Decápolis. É importante a gente ver aqui nesse mapa, eles estavam indo na direção de Decápolis, né? Que fazia parte de uma das divisões da Palestina naquela época. Então, o mar de Tiberíades, que cortava ali aquelas duas regiões, que dividia aquelas duas regiões entre a Galileia e a Pérea, nós vamos ver que de um lado estava a Galileia, formando, né, ali a Galileia. Do outro lado, a Pérea. Então, eles estavam indo para a Pérea. Mas qual será o ensinamento que Jesus está querendo deixar para a gente? Já que eles saem da Galileia, tomam um barco e estão indo para a Pérea. Qual será o ensinamento que Jesus está querendo deixar para a gente de uma forma simbólica? Vamos ver, vamos traçar aqui. Deixa eu voltar para os slides que eu estou saindo um pouquinho dele. Diz Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, capítulo 27, do outro lado era definido pelas montanhas de Decápolis, com as suas formações vulcânicas, enegrecidas e ameaçadoras. Era a primeira vez que se deslocava naquela direção. Essa passagem é a primeira vez que Jesus se desloca para aquela direção. Conhecido o lugar como constituído por adversários dos judeus, pois que os seus habitantes remanescentes gregos viviam de negócios de suínos, ou seja, vendiam carne de suínos. E para os judeus, a carne de porco era uma carne que continha toxinas, era uma carne pecaminosa, nenhum judeu comia carne de porco. Mas Jesus estava se dirigindo a essa região, indo nesta região, em que o povo judeu tinha uma grande dificuldade com aquele povo, porque aquele povo fazia negócios com os porcos, vendia carne de porco, tinha criação de suínos e vendia a carne. Então, já era um povo em que os judeus não podiam ter contato para que eles não se tornassem impuros, porque para eles comer a carne de porco seria se tornar impuro. Para eles ter contato com a carne de porco era ficar impuro. Então, os judeus tinham um grande problema com aquele povo. Mas Jesus estava justamente no fim da tarde indo nessa direção. Qual será exatamente a mensagem de Jesus para nós? Nós vamos ver isso um pouquinho mais no final. Eu quero que vocês fiquem antenados aí, tá bom? Então vamos lá. Jesus entra no barco e vai navegar no mar de Tiberíades. Vai pegar um barco, vai navegar no mar de Tiberíades, na direção de Decápolis, em que aquele povo tinha um grande problema. Os judeus tinham um grande problema com aquele povo, com os habitantes de Decápolis, que eram 10 cidades. E aí uma das primeiras coisas que a gente vai começar a refletir é que os fenômenos, os acidentes geográficos, as localidades guardam sempre um simbolismo. Qual será o simbolismo do mar para a nossa reflexão? Qual seria o simbolismo, do mar para a nossa reflexão? O mar representa, para nós, o mundo de provas e expiações. Representa a nossa terra. O mar representa a terra, que é um mundo de provas e expiações. Um mundo que está, para qualquer momento ou a cada dia que passa, mais próximo do mundo de regeneração. Então, Jesus entra no barco. O que seria o barco? O barco representaria a nossa existência, a entrada nossa, como espíritos imortais que nós somos, no planeta Terra, a reencarnação.
Então, representa a nossa entrada no mundo de provas e expiações. O barco vai representar o nosso corpo físico. Então, Jesus está mostrando que, ao ingressarmos no mundo de provas e expiações, automaticamente nós somos necessitados de quê? De passarmos por provas e expiações. Se nós estamos ingressando para um mundo de regeneração, e se somos ainda espíritos imperfeitos, é porque necessitamos passar por provas e expiações. Então, o mar representa o nosso planeta Terra, que vai ser a escola abençoada, que vai nos proporcionar ora provações, que terão por finalidade nos fortalecer, ora as expiações, que representam para cada um de nós a semente que foi lançada outrora no solo da nossa existência e que lá nós semeamos espinhos por termos optados, por termos escolhido nos afastarmos das leis de Deus. E plantamos, portanto, esse afastamento representa a plantação de espinhos, e que um dia teremos que colher, retirar do campo da nossa existência esses espinhos, e se porventura esses espinhos feriram a outras pessoas também, através do nosso comportamento equivocado, representa também a nossa corrigenda em relação a essas pessoas, em relação ao mal que fizemos a essas pessoas. Então, o mar representa o nosso ingresso no mundo de provas e expiações. E o barco representa o nosso corpo físico. Então, o barco é aquilo que nos é emprestado para nós navegarmos no planeta Terra e passarmos por provas e expiações. Provas são solicitações nossas, para que nós possamos ser desafiados por determinados problemas e ver se já conseguimos fazer escolhas mais adequadas, mais próximas às leis de Deus. Então, tomamos um corpo físico, né, que é esse barco, e vamos navegar no mundo de provas e expiações. Então, ele já vai dar para nós algumas reflexões, já vai tecer como a gente está, quais razões que estão nos levando para essas tempestades. Quanto à questão da tempestade, com certeza Jesus não se referia às tempestades físicas, que eram muito comum naquela região ali na Galileia, naquele tempo. Era comum, incontestável isso. Eles sabiam, todos os pescadores, todas as pessoas que moravam por ali, que aquele mar ali, aquele grande lago, em determinadas épocas, ele era suscetível de ter tempestade. E dizem que as ondas, às vezes, até chegavam até 2 metros de altura. Mas, com certeza, não era essa a tempestade que Jesus estava se referindo, com certeza, essa tempestade física. Era uma tempestade que guardava um simbolismo muito maior, ou que tinha um simbolismo muito significativo para todos nós. Não tinha representação de uma intempérie da natureza. E aí que a gente vai voltar e vai tomar como ponto de partida de novo que se o barco representa o nosso corpo físico e nós estamos nosso barco está sendo colocado no planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, foi como eu disse para vocês, ora passamos por provas e ora passamos por expiações. E Emmanuel, no livro O Consolador, é perguntado para ele qual a diferença entre provas e expiações, que a gente já teceu algumas reflexões aqui. Ele diz, a prova é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, a aprovação é uma solicitação que nós não precisamos, que não devemos esquecer. Ela vai nos ensinar, ela vai nos tirar da letargia da preguiça, da ociosidade da preguiça, ela vai ser um desafio proposto para ver qual será a nossa escolha agora. Será uma escolha mais próxima às leis de Deus ou será uma escolha afastada das leis de Deus? Já a expiação, diz Emmanuel, a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Imposta por quem? Imposta pelas nossas escolhas. Não é imposto por Deus, mas imposto pelas nossas escolhas.
De que forma podemos entender isso? Daquela forma simbólica. Se nós plantamos no solo da nossa existência espinhos, nós não podemos esperar colher flores ou frutos. Nós vamos colher os cardos, os espinhos. Então, a expiação, ela representa, essa imposição representa escolhas que nós fizemos em dados momentos da nossa vida. Aquilo que plantamos, consequentemente, nós temos que colher. Então, esse barco que está sendo colocado no mar da vida, no mar da terra, que representa a terra, nós sabemos que nós vamos passar ora por provas e ora por expiações. Todos nós ainda passamos por provas e expiações. Todos nós, espíritos imperfeitos. Aos espíritos bons vão passar por provas, e aos espíritos puros não passam por nenhum tipo de expiações e nenhuma prova, porque já são espíritos puros. A lei da prova e da expiação é inflexível, perguntado isso para o Emmanuel. Os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeito, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os teus delinquentes com surges, desculpe, eu não sei se é exatamente uma palavra em latim, né? Ou seja, os nossos tribunais, eles não têm atenuantes. Se os nossos tribunais, se a nossa justiça confere aos réus primários atenuantes, quanto mais a justiça divina, que é totalmente permeada pela misericórdia do Pai. Então, Emmanuel continua: a inflexibilidade e a dureza não existe para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei um benefício do homem quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Então, Emmanuel mostra para a gente que, em meio aos tumultos da tempestade do mundo que permeia a nossa vida, se nós já estamos caminhando com boa vontade e trabalho árduo para superar as nossas infrações, para tentarmos viver mais de conformidade com as leis de Deus, é claro que as turbulências da nossa vida terão atenuantes. É claro que as nossas súplicas, mais do que nunca, independente disso, serão atendidas de forma mais ostensiva. Então, Emmanuel já vai descortinando para nós que as turbulências da nossa existência, que precisamos viver, porque somos espíritos imperfeitos, espíritos que ainda não fazemos escolhas muito de conformidade com as leis de Deus, essas turbulências que representam isso, elas poderão ser atenuadas pela nossa boa vontade e esforço ao trabalho no bem, e que é claro que também, independente disso, a bondade e a misericórdia do Pai sempre está conosco, esperando um minuto de lucidez nossa, para que nós possamos ter uma atitude, ainda que pequenina, mas uma atitude mais de conformidade com as leis de Deus. Então, o Pai sempre está conosco nesses momentos. Então, vamos lá. E levantou-se grande turbilhão de vento, e as ondas caíram de um barco. E aí a gente começa a pensar, né? A dor faz parte do nosso processo aqui evolutivo. É algo que é claro como a luz do dia na nossa vida, que a dor faz parte da nossa existência. A dor é para nós um mecanismo também que irá nos ajudar, que irá nos sensibilizar para nós compreendermos, sentirmos as leis de Deus dentro de nós. Porque a dor faz isso, ela vai nos sensibilizando, abrindo, tirando esses cascões que a gente ainda se encontra envolvido e que representam o nosso orgulho, que representam o nosso egoísmo. Então a dor vem como um martelo, como um formão, e quebrando, vai esculpindo, vai retirando de nós
essa pedra bruta, esse cascão que representa ainda o nosso orgulho e egoísmo, vai nos sensibilizando para algo mais, vai despertando em nós o amor que deveria ser a nossa escolha de preferência. Por isso que na pergunta 1004 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que se baseia a duração do sofrimento do culpado, ou seja, daquele que já errou? Em que se baseia o sofrimento? O sofrimento dele é eterno? E aí os espíritos vêm ao nosso encontro e diz: no tempo necessário que se melhore. Então o sofrimento ele tem o tempo necessário para quebrar as nossas couraças, para trazer à tona o amor que está dentro de nós, em semente, em germe, esperando condições essas que são totalmente determinadas pela nossa vontade, estão esperando as condições da nossa vontade em serem dirigidas para a obediência, para a vivência das leis de Deus. Então ele diz: no tempo necessário é que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. Então, quanto mais nós desejamos nos purificar, quanto mais nós desejamos viver as leis de Deus, que são as leis de amor, quanto mais desejamos amar de forma incondicional, a duração e a natureza dos nossos sofrimentos, eles vão modificando, a duração vai diminuindo na nossa vida. Então, tudo está na nossa mão. As provas que hoje de manhã a gente levantou e talvez tivemos que enfrentar, pode ser que elas já terminaram agora no final do nosso dia. Porque tivemos boa disposição de aceitar a dor como aquela benfeitora que vai nos ensinar a nos transformar. E se nós tivermos esse comportamento, as tempestades começam a se aplacar. E essa água não vai entrar no barco a ponto do barco naufragar. Então, o sofrimento, a duração do sofrimento, tem o tempo que nós determinarmos. Quanto mais cedo a gente se vergar às leis de Deus, aceitar a dor como a benfeitora que vem nos ensinar, que vem nos deixar uma mensagem, mais rapidamente essa tempestade vai passar. Então, Kardec vai mostrando que o condutor desse barco somos nós. Nós é que conduzimos esse barco. Se esse barco está conduzido por nós, permeado pelas leis divinas, mais rapidamente a gente sai dessa turbulência, mais rapidamente a gente sai desta tempestade, mais rapidamente a gente sai daquela agonia de que o barco pode encher de água e a gente pode naufragar de uma hora para outra. Então, mais rapidamente a gente pode sair dessa circunstância. Então, é um simbolismo. Quem que conduz? Somos nós, porque o barco representa o nosso corpo. O corpo é um empréstimo que nós tomamos para podermos vir aqui na Terra, nesse mar da vida, para passar por provas e expiações. E se Deus quiser tirar 10 nessas provas, ou tirar notas suficientes para nós podermos sair daqui vitoriosos. Mas somos nós que conduzimos as nossas provas, as nossas expiações. Se passamos com revolta, batemos o pé no chão e dizemos para nós mesmos que nós não aceitamos, que achamos que nós não merecemos passar por isso, mais tempo essa dor fica com a gente. A duração dela é maior, por quê? Porque a gente está resistindo aos golpes da tempestade, não está flexibilizando, não está deixando o amor que está dentro de nós em semente desabrochar. Então, o tempo é o tempo que nós vamos resistir. E diz lá que ele estava dormindo na polpa, sob um travesseiro ou sob uma almofada, vai depender das traduções, e eles acordaram e perguntaram: mestre, não te importas que pereçamos? Então, a polpa é lá o fundo do barco. Jesus estava lá no fundo do barco. Nota que essa passagem é a única passagem que fala que Jesus está dormindo. Jesus estava lá no fundo dessa embarcação, lá no fundo, totalmente esquecido.
E é a única passagem que fala que Jesus está dormindo. E a pergunta que não quer calar, será que Jesus dormia mesmo? Ou isso é um simbolismo? Será que Jesus dormiria? Será que Jesus precisa dormir? E eu me lembro que a gente faz os estudos da série de André Luiz, No Mundo Espiritual, em que a gente vai ver que o ministro, né, Clarencio, e a veneranda, eles nunca tiram férias, nunca descansam, porque o bem que eles fazem é tão intenso que é esse bem que alimenta a alma deles. E aí eu fico pensando, poxa, Jesus quer muito mais do que o ministro Clarencio e a veneranda, será que ele dormia? Né? É a pergunta que não quer calar. Ou isso guarda um outro simbolismo? Alguns autores dizem que Jesus dormia porque ele estava tranquilo, era um sinal de fé, de poder, que ele se sentia totalmente resguardado por Deus, mostrando que a gente também deve se sentir assim diante das tempestades da vida. Outros autores falam de forma semelhante, né, que este era um sono de segurança, não um sono como a passagem de Jonas na tempestade, né, mas era um sono novamente de segurança nos desígnios da divindade novamente. Que tudo que acontece com a gente, Deus está consciente. É claro, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus esteja consciente. Mas novamente a gente se pergunta, novamente, será que Jesus dormia? Ou era um simbolismo? Ele estava dormindo nas nossas consciências. As nossas consciências que muitas vezes estão anestesiadas das promessas que nós fizemos antes de reencarnar. Prometemos seguir Jesus, prometemos amar, prometemos nos modificar, prometemos viver o evangelho aqui na Terra. Mas, de repente, quando chegamos aqui, ficamos tão afeiçoados com as coisas materiais, ficamos tão interessados ou mais interessados na vida material, que Jesus fica lá apagadinho nas nossas consciências, ou que ficam sempre em frases repetitivas nossas, dizendo assim: não, quando eu envelhecer, eu vou servir Jesus. Quando eu envelhecer, eu faço caridade. Quando eu envelhecer, eu me dedico a uma causa qualquer. Sempre no desculpismos das nossas consciências, sempre tentando aplacar de uma forma racional, dando desculpas racionais, racionalizando para justificar as nossas escolhas ainda tão imaturas na vida, escolhendo imaturamente viver a vida material. Então, eu prefiro ver e vejo de uma forma muito clara que Jesus não estava dormindo, ele estava adormecido nas nossas consciências, porque preferíamos muito mais viver a vida material do que a vida espiritual. Estava lá adormecido. Nós planejamos, antes de reencarnar, que nós íamos viver Jesus, que nós íamos viver, amar como Jesus pediu que nós amássemos o próximo. Mas chegamos aqui e ficamos tão encantados com a vida material, tão iludidos com as coisas da matéria ainda, que acabamos servindo a mamão muitas vezes e esquecemos de viver aquilo que a traça e o ferrugem não corrompe, a única coisa que nós podemos, na realidade, levar para o mundo espiritual. Porque as riquezas materiais, os bens materiais, as titulações da vida material vão ficar todas aqui. Então, Jesus dormia na nossa consciência, que estava totalmente obscurecida pelos valores materiais, esses valores que nós preferíamos muito mais. Então, era isso que dizia essa passagem. Onde Jesus deveria, nesse simbolismo, ser o comandante dessa embarcação. Está lá na polpa, dirigindo, ser o leme dessa embarcação, nos ajudando a direcionar essa embarcação, sendo o comandante das nossas vidas. Mas que nós estávamos delegando como comandante das nossas existências, Mamão. Quantas vezes nós delegamos a nossa vida a Mamão? Mas Jesus deveria ser o divino comandante do barco da nossa existência. Claro, através de um processo lúcido do nosso livre-arbítrio, porque esse barco é nosso, é da nossa responsabilidade, diz respeito à nossa vida. Mas ele devia ser o comandante
comandante no sentido de ser as nossas escolhas conscientes, dirigir a embarcação de uma forma consciente. Não, eu quero que vá nessa direção. Eu quero amar incondicionalmente. Eu quero perdoar 70 vezes, 7 vezes aqueles que me incomodam tanto. Deveria ser o comandante da nossa existência. Estava lá, apagadinho, lá na polpa do barco, esquecidos na tempestade, na qual nós só vamos lembrar dele quando esse nosso barquinho já está quase virando, já está quase naufragando, aí a gente lembra dele. Jesus, Jesus, não me deixa aqui, não deixa o barco da minha existência naufragar. Aí a gente chama Jesus. Quando a dor já está grande demais, que está machucando severamente a nossa alma, o nosso ser. Aí a gente chama, clama por Jesus. Aí a gente pede para ele ser o comandante da nossa vida? Ou será que ele deveria comandar a nossa vida muito antes da tempestade começar? Para quando ela começasse, a gente está totalmente fortalecido pelos seus ensinamentos e poder passar pelas tempestades da vida da melhor maneira. E aí diz a passagem que, tendo ele acordado, responde ao vento e diz ao mar, cala-te. E aí Kardec, é claro, né? Ele vai vir ao nosso socorro. É claro que é um outro simbolismo, né? Jesus, ou ele mesmo aplaca o fenômeno físico, ou ele vai dar ordens a determinados espíritos que estão encarregados dos fenômenos da natureza. Uns que são responsáveis pelos fenômenos da natureza e outros que trabalham sobre o comando desses que são responsáveis pelos fenômenos da natureza. Mas será que isso existe? E aí eu vou passar para a gente rapidamente, não como mensagem primordial, mas como algo que nos deixa uma grande reflexão, que são esses espíritos. Kardec perguntou na 538, formam categorias espirituais no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que serão? Que foram encarnados ou que serão. Mostrando que tem duas classes, que a gente vai ver mais para frente aí dos espíritos. Pertencem esses espíritos a ordens superiores ou inferiores na hierarquia de espírito? Que o Kardec vai perguntar mais, porque a resposta por si só dá de entender duas classes. E aí essa questão 538A vai nos responder. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Mas aqueles que vão dar a ordem para que os fenômenos da natureza, haja chuva, haja tempestade, haja ventos, esses têm que receber, têm que ser espíritos mais evoluídos que tenham a capacidade de compreender as leis de Deus para que os fenômenos ocorram de conformidade com as leis de Deus e não promovam injustiças sociais. Então, é claro que há duas classes de espíritos aí que vão trabalhar nesses fenômenos da natureza. Pode ser que Jesus, que deu ordem direta, ou pode ter sido Jesus que aplacou por si só, ou deu ordem a esses espíritos para que eles enviassem aí a outros espíritos que são de escalas menores, para que operasse imediatamente, cessasse imediatamente aquela tempestade. E aí o ponto não é a gente entender que esses espíritos que foram denominados em algumas culturas como duendes, gnomos, silfos e etc. Não vem ao caso isso, mas vem ao caso que esses espíritos trabalham, aprendem, se desenvolvem diante dos fenômenos da natureza. E que nós precisamos respeitar a natureza, porque ali há espíritos que precisam desses ensinamentos para se desenvolverem. São espíritos que nós sabemos que ainda se encontram em transição entre o reino animal e o reino hominal, e que essa transição ocorre no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, e que estão subordinados aos espíritos superiores
que agem no fenômeno da natureza de conformidade com as leis de Deus em determinadas regiões, mandando que cessem tempestades, que façam tempestades, de conformidade com as leis de Deus. E quando a gente interfere na natureza, a gente interfere nesses nossos irmãos também. É só uma reflexão rapidamente para a gente pensar o que a gente tem feito no planeta Terra. Mas como eu não poderia deixar de falar desses espíritos, porque são os nossos irmãos e nós precisamos refletir, eu vou um pouco mais à frente nos slides, porque a gente está por poucos minutos para terminar. E aí, nessa passagem, os espíritos da natureza, gente, foi só para a gente fazer uma reflexão, tá? Que quando a gente interfere nos fenômenos da natureza, a revelia, destruindo a natureza, a gente interfere nesse aprendizado, interfere na vida desses princípios, de alguns princípios inteligentes que estão estagiando no reino vegetal, no reino animal. A gente destrói a possibilidade deles estarem estagiando, a gente interfere nesses espíritos que estão começando, saindo da transição do reino animal para o reino nominal. Olha quanta coisa a gente faz, além de só destruir a natureza, que já é muito, mas a gente interfere na evolução desses seres também. É um alerta para nós, que temos que amar o próximo, e o próximo são esses espíritos também, são esses princípios inteligentes também, que estão sob a nossa responsabilidade. É só um alerta para a gente começar a pensar sobre toda a destruição que nós estamos promovendo no nosso planeta. E finalizando, Jesus pergunta: por que sois tão medrosos? Cadê a fé desses homens? Onde está a fé desses homens? A fé que te leva para o atemporal, a fé que te mostra que você é espírito imortal, que você não é esse corpo, mas você é um espírito imortal que está passando num planeta de provas e expiações para poder se desenvolver, evoluir, seguir a sua trajetória evolutiva. Então Jesus pergunta: por que tanto medo? Você nunca vai morrer. Nós somos espíritos imortais. As provas da vida estão ali não para nos intimidar, mas para nos promover. E Jesus pergunta: como ainda não tem desconfiança? Não compreende as leis do Pai? Não compreende que é espírito imortal? Mas eles ainda estavam acuados. E quantas vezes nós também ficamos temerosos na luta da vida? Quantas vezes a nossa fé é vacilante diante das lutas da vida? É uma reflexão para nós. Como nós ainda precisamos malhar a fé, como nós precisamos ainda malhar no sentido de fortalecer, né? Mas como nós precisamos ainda robustecer a nossa fé diante das provas da vida, que é para isso que elas estão ali, para a gente cada vez mais se despojar das coisas materiais, entender que somos seres espirituais em evolução, indo na direção do reino dos céus, tão prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso aqui é passageiro, não devemos resistir àquilo que estamos passando, mas devemos aprender com o momento. As lutas da vida, se agora está chovendo, é para aproveitarmos a chuva. Se agora é sol, é para aproveitarmos o sol. É para aproveitarmos cada momento e retirarmos desse momento uma lição de vida. Não é para temermos viver, mas é para extrairmos da vida uma lição. E aí vamos avançar, porque a gente já está aí nos nossos finalmente, né? E vai falar do valor da fé, que a gente falou, essa crença que vai nos levar para o atemporal. Eu vou um pouquinho mais adiante. Vamos voltar ao destino dessa passagem, para a gente fazer agora uma outra reflexão. Jesus estava na Galileia, entra no barco. O barco significa a nossa encarnação, estamos encarnando, indo na direção de um planeta de provas e expiações. Só que esse barco tem uma direção, esse barco que vai sofrer uma tempestade. Ele está indo na direção de habitantes que para os judeus são povos que eles não têm a menor afinidade. O barco da nossa vida
vai passar por águas turbulentas e muitas vezes vai na direção daqueles que nós precisamos aprender a amar, na direção dos adversários que muitas vezes nós antipatizamos, na direção daqueles que precisamos perdoar 70 vezes, 7 vezes. É isso simbolicamente que quer dizer o destino, que é Decápolis. Muitas vezes o barco da nossa vida, por necessidades, pelas provas e expiações, ele vai na direção das terras que não são muito promissoras para nós, mas que são de suma importância para a nossa evolução. Vão na direção daqueles que precisamos amar, dos adversários que fizemos outrora e que são só inimigos temporários, porque em verdade não são inimigos, são irmãos que nós precisamos reconhecer novamente. São adversários que precisam ser convertidos por nós em irmãos. São aqueles que antipatizamos, mas que precisamos aprender a amar, porque são nossos irmãos. São aqueles que precisamos perdoar 70 vezes, 7 vezes, porque esse foi o nosso planejamento reencarnatório. Então, o destino, a direção desse barco vai nos levar nessa direção para nós podermos nos superar e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Então, as tempestades e a direção podem representar todos aqueles que nós precisamos nos reconciliar novamente, com aquilo que precisamos nos reconciliar, com aquilo que precisamos transformar e transmutar na nossa vida, que está ali no nosso pacote existencial. Mas que, de repente, nós abafamos, acabamos preferindo mais, né? A vida material, tentamos esquecer, abafar a nossa consciência que viemos aqui para amar, para perdoar, para quebrar as antipatias. E por que eu escolhi o Evangelho de Marcos? Porque nesse mar da vida tem outros barquinhos, tem outros barcos que representam outras pessoas, outros espíritos que estão aqui reencarnados ao meu redor, que são a minha família, que são outras pessoas, outras comunidades que vivem ao redor, mas que as suas atitudes, elas repercutem na minha vida. A atitude da minha família repercute na minha vida e muitas vezes me promovem sofrimentos que eu preciso superar, amores que eu preciso construir, ou pessoas ao redor que agem de formas e têm ideologias diferentes da minha, mas que eu preciso aprender a compreender, aprender a aceitar, aprender a amar, que são diferentes de mim, que têm comportamento e vidas diferentes, são de outras religiões, são de outras ideologias, mas que eu preciso superar os meus preconceitos religiosos, os meus preconceitos de castas, os meus preconceitos de opções, de tendências e de etc, etc, etc. Então, são pessoas que vivem ao nosso redor e que nós precisamos, no mar da vida, nas tempestades da vida, aprender a amar e precisamos flexibilizar. Então, essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta de Jesus para todos nós, ao estarmos aqui, encarnados no planeta Terra. Entendamos que mares calmos não fazem bons marinheiros. As tempestades da vida são importantes para nos fortalecer, para quebrar os nossos paradigmas, quebrar os nossos preconceitos de religião, os nossos preconceitos em relação às opções sexuais das pessoas, das ideologias, das opções políticas das pessoas, etc, etc e tal. Estamos aqui para nos amarmos e não para antipatizarmos e criarmos outras tempestades na nossa vida, outras tempestades que vão nos pegar em outras vidas ou nessa mesma vida. É hora da gente aplacar as tempestades. E só há um jeito de aplacar as tempestades da vida. É amando as diferenças. Até porque as diferenças são importantes, porque 6 não troca nada com meia dúzia. É preciso diferenças para a gente poder crescer. Então, essa era a mensagem dessa noite. Eu espero que tenha servido de reflexão para todos nós. Muito obrigada. Que a paz de Jesus continue entre todos nós. Amém.
meu Deus. Ah, você vai chegar, chegou. É assim mesmo. A gente vai clique em um, clique no outro, clica num, clica no outro. E o mais importante está ali, é Jesus, né? Acalmando as tempestades, que a gente possa, né, Inê, aprender. Nossa, foi assim, muitos cutucões, né? Porque a gente fica achando que a tempestade não somos nós, né, que provocamos ela. E na verdade somos nós é que provocamos e nós que temos que acalmar. Nada vem de graça. E que a Exatamente. gente possa aproveitar, né, a nossa encarnação atual e, como diz a Célia ali, né, buscar nos melhorarmos todos os dias, né, um pouquinho mais. É isso aí. E assim, hoje eu ainda falei isso, que a gente fala assim: "Ah, eu ainda não evoluí, eu ainda não sou assim", mas eu acho que a gente precisa também olhar para trás e ver como nós chegamos aqui. Uhum. E observar que, com toda certeza, a gente não pode ter tido uma grande evolução, porque até mesmo que a gente sabe que nada dá salto, né, mas que muitas coisas nós já melhoramos sim, melhoramos, estamos buscando, que acho que é o principal, né. Com certeza. Então quero agradecer, depois chegou aqui, ah, o Fábio, a Nélia, a Gisele, a Regina, a Liandra. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, que todos tenham uma ótima semana com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que seja uma semana repleta aí de oportunidades para a gente poder crescer, né. E vou pedir então, agradecendo mais uma vez a Enir, pedindo se você pode fazer a nossa prece de encerramento. Posso sim. Senhor Deus, Jesus, nosso mestre querido, gratidão por tantos ensinamentos que tem deixado para nós, que deixou para nós há mais de 2000 anos. Que possamos, Senhor, colocá-los dentro do solo da nossa existência, para quando as tempestades da vida for necessário, Senhor, nós possamos entender e sentir a Tua presença amorosa, a Tua presença misericordiosa na nossa vida. Para que tenhamos, Senhor, força, fé e coragem para enfrentar essa tempestade e retirar dela, Senhor, o melhor para nos fortalecer e seguirmos em frente até o nosso último dia aqui na Terra. Gratidão por tudo, que a tua paz e teu amor envolva todo o nosso planeta Terra, num clima de paz e amor. Gratidão, Senhor. Gratidão, e que assim seja. Então, mais uma vez, chegou aqui também o André. Imagina, que possamos então ter uma ótima noite de refazimento para uma semana repleta de oportunidades. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus.